Fiquei toda excitada pelo filho do meu marido. Luciana sempre teve uma vida tranquila. Casada com Roberto há alguns anos, ela gostava da rotina confortável que havia construído. Porém, algo mudou quando o filho dele, Marcos, voltou para a casa dos pais após uma temporada morando em outro estado. Marcos, com seus 25 anos, sempre teve aquele jeitinho encantador, mas ela jamais imaginou que sua vida daria uma reviravolta com a chegada dele. Na primeira semana, Luciana se viu se esforçando para ser educada e acolhedora, já que Marcos não estava muito empolgado em voltar para casa depois de tanto tempo. Ele era um cara reservado, mas com aquele sorriso de quem sabia como conquistar as pessoas. Em uma noite de sexta-feira, quando Roberto teve que sair para um evento de trabalho, Luciana decidiu fazer um jantarzinho simples para Marcos. Era uma maneira de estreitar laços. Eu só espero que você não faça um daqueles pratos complicados de novo, tipo aquele risoto com vinho branco. Nunca mais vou esquecer aquilo, Marcos brincou, sorrindo. Luciana riu. Tá vendo? Você me arrumou uma fama ruim por causa do meu risoto. O jantar foi descontraído, com bastante conversa e piadas, até que durante a sobremesa, algo inesperado aconteceu. Marcos começou a contar histórias engraçadas de sua infância, e Luciana, que sempre foi próxima de Roberto, começou a perceber o quanto Marcos se parecia com o marido dela, mas com uma versão mais jovem e espirituosa. Enquanto Marcos falava sobre as trapalhadas que fazia quando criança, Luciana não pôde deixar de notar o quanto ele tinha crescido e mudado. Aquela sensação de admiração que ela não sentia desde os primeiros meses de casamento com Roberto começou a surgir de maneira inesperada, mas Luciana logo se repreendeu. Não podia fazer isso, era uma linha muito fina. Ela era casada com o pai dele. E você, Luciana, o que fazia quando tinha minha idade? Marcos perguntou, quebrando seus pensamentos. Ela sorriu, desconcertada. Eu era bem mais comportada, digamos assim. Comportada, é? Duvido, ele riu, desafiador. O clima ficou um pouco tenso por um segundo. Luciana desviou o olhar, tentando ignorar a sensação estranha que estava crescendo dentro dela. Marcos estava mais engraçado, mais confiante, mais difícil de ignorar. Ela sentiu algo em seu peito apertar, mas, antes que o silêncio ficasse desconfortável, ela se levantou e começou a lavar os pratos, tentando se afastar daquelas ideias. Luciana, posso te pedir um favor? Marcos disse enquanto ela lavava os pratos. Quando meu pai chegar, eu vou precisar que você o distraia. Eu estou preparando uma surpresa. Ela riu. A última surpresa que você preparou foi aquela viagem de fim de semana que ele não esquece até hoje. Marcos fez uma cara engraçada. Não fala isso. A gente tem que tentar, né? Os dois continuaram conversando de forma leve, mas Luciana não conseguia se livrar da estranha sensação de que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia o que mais poderia acontecer, mas estava bem longe de imaginar que o jantar simples daquela noite traria à tona uma série de emoções e confusões que ela jamais teria previsto. Quando Roberto chegou de volta, Luciana estava aliviada por sua presença, mas não sabia quanto tempo poderia manter a situação sob controle. Marcos, por outro lado, parecia completamente alheio ao turbilhão que estava se formando dentro dela. Ao final, o que parecia ser apenas um jantar simples entre família se tornou um ponto de virada. A mulher que até então pensava que sabia o que queria se viu diante de uma escolha: manter sua vida como estava ou se perder nesse turbilhão inesperado que começava a se formar. Depois do jantar, Luciana não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Ela sabia que a situação estava se complicando. Marcos, com seu sorriso irreverente e seu jeito de ser, estava se tornando uma presença impossível de ignorar. Quando Roberto chegou e percebeu o clima meio descontraído entre os dois, ele até brincou. Tá tudo bem aqui? Vocês parecem estar se entendendo muito bem, ele disse com um sorriso. Luciana deu uma risada nervosa. Claro, Roberto. Só um jantar, nada demais. Mas Marcos, com aquele olhar enigmático, não perdeu a oportunidade. Sim, só um jantar. Mas você não tem ideia das histórias que a gente compartilhou, pai, ele falou, olhando para Luciana com um sorriso quase provocador. Roberto deu uma gargalhada. Histórias, é? Me conta uma depois, estou curioso. A noite seguiu, mas Luciana não conseguiu relaxar. Depois de colocar Roberto para dormir, ela foi para a cozinha fazer o que parecia ser uma tarefa simples: limpar os pratos e tentar colocar sua cabeça no lugar. Marcos entrou na cozinha sem avisar, como sempre, com aquele jeito descontraído. Luciana, posso te ajudar com isso? Ele perguntou, encostando-se no balcão, observando-a de perto.
Ela tentou ignorar o toque da sua voz mais grave, que parecia penetrar em sua mente de uma forma que nunca havia feito antes. Não precisa, Marcos, eu me viro bem. Ele deu um sorriso travesso e se aproximou um pouco mais. Sabe, você tem uma habilidade incrível na cozinha. Mas não acho que você só seja boa nisso. Eu percebi que tem muito mais em você. Luciana tentou não rir, forçando uma expressão de seriedade. Marcos, não começa com isso. Eu sou casada com o seu pai. Ele deu um passo mais perto, até quase estar ao lado dela. Eu sei, mas entre o que sabemos e o que sentimos, existe uma linha bem fininha, né? Luciana engoliu em seco. A sensação que ela estava ignorando estava agora diante dela, sem esconder nada. Ela sentiu seu corpo esquentar. Uma mistura de culpa e algo mais que não conseguia definir. Você está brincando comigo? Ela perguntou, tentando manter o controle. Marcos simplesmente a observou com os olhos fixos nela, com uma expressão que Luciana sabia ser de total sinceridade, mas também de provocação. Eu nunca brinco com algo que eu realmente quero, Luciana. E eu quero muito entender o que você pensa sobre mim. Ela sentiu um arrepio na espinha. Não sei, Marcos, isso não é certo. Mas ele não recuou. Pelo contrário, deu mais um passo em sua direção. O cheiro do perfume dele estava envolvente, e Luciana sentiu a tensão no ar aumentar. Certo ou errado, quem define isso, Luciana? Você não pode negar que algo está rolando entre nós dois. Eu vejo nos seus olhos. E você sabe que eu também sou bom em perceber sinais. Ele falou com a voz mais baixa, quase como um sussurro. Luciana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, suas mãos começaram a suar, e apesar de todas as suas tentativas de resistir, algo dentro dela a estava puxando para ele. Ela olhou para Marcos, e por um momento seu mundo parecia diminuir, até que ele a tocou levemente no braço. Com um toque quente e insinuante. Ela olhou para ele com um olhar misto de dúvida e desejo. Eu sou mais velha que você, Marcos. Seu pai vai. Ele vai. Ele não vai saber de nada, ele interrompeu com um sorriso travesso. E se for para fazer isso, que seja entre nós dois, sem mais ninguém, sem mais nada. Só o que realmente importa. Luciana deu um passo para trás, sentindo o coração bater mais rápido. Ela sabia que estava na linha entre o certo e o errado, entre o que queria e o que não devia. Mas, antes que pudesse responder, Marcos se afastou, jogando uma última frase no ar. Só me avisa quando você entender o que realmente quer. E eu estarei aqui. Com isso, ele saiu da cozinha, deixando Luciana sozinha, com a mente a mil e o corpo pulsando. Ela estava mais confusa do que nunca, mas, ao mesmo tempo, sentia que estava prestes a cair em algo que não conseguiria mais controlar. Curte e comenta para a parte 2.